Meu nome é Ramon, e o que vou contar aconteceu há algum tempo, quando eu trabalhava como ambulante e tinha uma barraca de roupas aqui no interior de São Paulo. Esse é um dos mercados mais emblemáticos do estado. Essa fase da minha vida foi complicada, mas de certa forma também emocionante. O mercado era um lugar cheio de vida, com vozes que se misturavam com o aroma da comida de rua e a constante movimentação dos compradores em busca de antiguidades. No entanto, o que me aconteceu naquela vez me assustou bastante. Lembro-me claramente do dia em que vi o espelho pela primeira vez. Era um domingo de manhã, o dia mais agitado do mercado. Eu estava procurando algo para decorar minha barraca de roupas. Embora eu não vendesse produtos de luxo, queria dar um toque especial ao local para atrair mais clientes. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos e entre as barracas cheias de mercadorias, um brilho chamou minha atenção. Era um espelho alto com uma moldura de madeira entalhada que parecia ter sido dourada em algum momento. A superfície do espelho estava ligeiramente opaca, mas refletia bem. Era uma peça bonita, muito mais elegante do que eu esperava encontrar em um mercado como aquele. "Quanto pelo espelho?" perguntei ao vendedor, um homem com uma expressão cansada. Ele me olhou por um momento antes de responder. "Só R$60, meu jovem. É antigo, mas é uma peça fina." Naquela época, isso era um bom dinheiro. Não era pouca coisa. Acho que aqui estou entregando minha idade. Depois de pechinchar um pouco, fechamos o negócio em 50 conto. Eu o carreguei até minha barraca e o coloquei contra uma das paredes improvisadas do meu pequeno espaço. No começo, o espelho foi um sucesso. Ele realmente atraía a atenção dos clientes. Muitas vezes as pessoas ficavam mais tempo na minha barraca, experimentando roupas e se admirando nele. Em poucas semanas, minhas vendas aumentaram consideravelmente. No entanto, não demorou para que eu percebesse que algo não estava certo. Certa tarde, enquanto organizava as roupas, percebi que o espelho refletia algo estranho. Parecia haver um movimento no fundo, como se algo tivesse passado rapidamente atrás de mim. Virei-me, mas não havia ninguém. Achei que fosse apenas minha imaginação e ignorei. Mas os incidentes continuaram. Às vezes, ao fechar a barraca e dar uma última olhada no espelho, via sombras que não faziam sentido. Uma vez até jurei ter visto um rosto que não era o meu. Foi rápido, apenas um piscar de olhos, mas suficiente para me fazer duvidar da minha sanidade. E eu não fui o único a notar coisas estranhas. Alguns clientes também começaram a comentar sobre isso. "Moço, seu espelho é esquisito, tive a sensação de que algo estava me olhando", disse uma mulher enquanto experimentava uma roupa. Outra cliente afirmou que o reflexo não combinava com a realidade. Ela disse que, no espelho, vestia um vestido vermelho, mas, na verdade, estava experimentando um azul. Eu apenas respondi que era um espelho antigo e que talvez a luz às vezes o fizesse parecer estranho. Mas não pude ignorar o fato de que cada vez mais pessoas diziam coisas parecidas. A ideia de que havia algo de errado com o espelho começou a me incomodar. Uma noite, tive um sonho que me deixou profundamente pensativo. No sonho, eu estava sozinho na minha barraca e tudo estava escuro, exceto pelo reflexo do espelho que brilhava com uma luz que balançava. Aproximei-me para me olhar, mas o reflexo não era meu. Pertencia a uma mulher. Ela tinha longos cabelos pretos e me observava fixamente, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando acordei, o sonho parecia tão real que tive dificuldade para voltar a dormir. Não contei a ninguém, mas a partir daquele momento, comecei a sentir uma conexão estranha com o espelho, como se ele estivesse sempre presente, mesmo quando eu não estava no mercado. No sábado à tarde, um homem de aparência peculiar chegou à minha barraca. Ele se vestia de forma simples, mas havia algo em seu olhar que me deixou nervoso. Ele olhou para o espelho por alguns minutos antes de dizer algo.
Ei, onde você conseguiu isso? Perguntou, apontando para o espelho. Comprei aqui mesmo no mercado, respondi. Você deveria se livrar dele. Esse espelho tem história. Que tipo de história? Perguntei, mas o homem apenas me olhou fixamente antes de ir embora. Ele não disse mais nada, apenas me deixou com aquela dúvida. E isso foi o suficiente para me deixar inquieto a noite toda. Ele só queria me assustar ou sabia de algo que eu não sabia? Decidi investigar um pouco mais sobre o espelho e fui perguntar ao vendedor que me vendeu, mas ele nem me deu atenção. Ah, meu amigo, é de uma casa antiga no centro. Trouxeram para mim quando estavam limpando o lugar depois de uma morte. A palavra morte me fez sentir um calafrio. Tentei conseguir mais informações, mas o vendedor não sabia muito mais. O único detalhe que ele me deu foi que a casa pertencia a uma mulher que vivia sozinha e que foi encontrada morta em circunstâncias estranhas. Embora eu tentasse me convencer de que tudo era apenas uma coincidência, não pude ignorar o fato de que, desde que trouxe aquele espelho para minha vida, as coisas definitivamente não eram mais as mesmas. Os dias que se seguiram à descoberta de que o espelho vinha de uma casa marcada por uma morte, trouxeram uma sensação constante de ansiedade sobre mim. Sei lá, me sentia mais estranho do que o normal. Embora eu tentasse seguir minha rotina no mercado, não conseguia evitar a sensação de que algo sombrio havia se instalado na minha vida. O espelho, que no início havia sido um atrativo para o meu negócio, começou a se tornar um fardo. Certa tarde, por exemplo, enquanto organizava as roupas na minha barraca, uma cliente habitual, Dona Maria, se aproximou para experimentar um vestido. Enquanto ajustava a peça em frente ao espelho, vi que sua expressão mudou de repente. Seu rosto ficou branco igual leite e ela deixou o vestido cair no chão. Está tudo bem, Dona Maria? Perguntei assustado pra caramba. Ela levou a mão ao peito e ficou olhando fixamente para o espelho. Eu não sei. Achei que tinha visto alguém atrás de mim, mas quando me virei não havia ninguém. Tentei acalmá-la, garantindo que provavelmente tinha sido um efeito da luz, mas seu medo era evidente. Ela acabou indo embora apressada, sem comprar nada, algo completamente fora do habitual para ela. Naquela mesma noite, enquanto estava fechando a loja, decidi olhar no espelho com mais atenção. Fiquei em frente a ele por alguns minutos, procurando alguma imperfeição ou explicação para os incidentes, mas tudo o que encontrei foi meu próprio reflexo. De qualquer forma, por alguma razão, parecia estranho. Algo no meu olhar refletia algo que não fazia sentido, como se não fosse completamente o meu. Nos dias seguintes, compartilhei minha vida com Cássio. Ele era um comerciante que trabalhava no mercado há anos e era bastante conhecido por vender antiguidades. Esse espelho tem algo estranho, Cássio. As pessoas comentam, e eu também senti isso. O velho franziu a testa e ficou passando a mão na barba como sempre fazia. Veja bem, Ramon, eu não sou um homem de acreditar nessas coisas do outro mundo, mas vou te dizer algo que aprendi nesses anos vendendo antiguidades. Às vezes, os objetos carregam a história de quem os possuía. Se esse espelho veio de uma casa marcada por tragédia, é provável que essa tragédia ainda esteja presa a ele. E o que pode ser? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Primeiro de tudo, não deixe o medo te dominar. Mas se quiser ficar mais tranquilo, pode procurar alguém que entenda dessas coisas. Tem uma senhora no final do bairro que dizem saber lidar com energias e essas coisas. Tem até o papel dela no poste. Agradeci pelo conselho, embora a ideia de buscar ajuda espiritual me parecesse exagerada. No entanto, algo em suas palavras ficou ressoando em mim. Naquela noite aconteceu de novo. Sonhei com a mulher que tinha visto no espelho da primeira vez, só que dessa vez no sonho, tudo era mais claro. Eu estava em um quarto,
com paredes cobertas por sombras que pareciam se mover. No centro estava a mulher de cabelos escuros, me olhando com uma expressão que misturava tristeza e raiva. "Me ajude", sussurrou, mas o som preencheu todo o cômodo. Tentei falar, mas não conseguia emitir nenhum som. De repente, aquela coisa se aproximou mais, e seus olhos pretos como a noite se fixaram nos meus. Tudo virou um turbilhão de imagens distorcidas. Acordei suado, com o coração batendo forte como um pandeiro. Sua voz, apesar de ter sido apenas um sonho, ainda ressoava na minha cabeça. No dia seguinte, decidi ir à barraca da senhora. Já tinha ouvido falar desse lugar muitas vezes. Diziam que lá se encontrava de tudo, desde ervas medicinais até serviços de curandeiros. Apesar do meu ceticismo, eu precisava de respostas. Quando cheguei, o ambiente era completamente diferente da área onde eu ficava. Depois de perguntar um pouco, cheguei até a barraca de uma mulher chamada Rosa. "Entre, meu filho", disse ela com um sorriso gentil. "O que o traz aqui? Precisa de uma limpeza?" Contei tudo sobre o espelho, os sonhos e os comentários dos clientes. "Esse espelho está carregado, jovem. Algo ou alguém ainda está preso a ele." "E a senhora pode me ajudar?" perguntei. "Posso tentar, mas preciso ver o espelho pessoalmente para entender com o que estamos lidando." Mesmo me sentindo desconfortável em levar o espelho até ela, aceitei. Algo no seu tom me convenceu de que essa era a única maneira de entender o que estava acontecendo. Naquela noite, voltei para casa com uma sensação de medo. Decidi que no dia seguinte levaria o espelho a ela para que Rosa o examinasse. Mas dessa vez, não era apenas a mulher no reflexo. Havia algo mais. Via-se uma sombra enorme e disforme que parecia nos observar da escuridão. Quando acordei, soube que não havia mais volta. Algo estava preso ao espelho e eu precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte, carreguei o espelho no velho carrinho que usava para transportar mercadorias e segui até ela. O trajeto foi lento e tenso. Cada vez que olhava para o reflexo, tinha a sensação de que algo se movia dentro do espelho. Tentava me convencer de que era só nervosismo, mas a sensação ruim não passava. Quando cheguei à barraca, Rosa examinou o espelho. Seu olhar ficou fixo nele assim que o tirei do carrinho. "Eita, homem, esse espelho tem uma energia pesada", disse, passando as mãos pelo contorno do objeto sem tocá-lo. "Não é apenas um objeto carregado com um espírito. É um portal para algo maior." Suas palavras me fizeram arrepiar dos pés à cabeça. Dona Rosa pegou vários objetos de uma caixa: velas brancas, um maço de ervas e um recipiente com algo que parecia ser sal negro. Fomos para os fundos de sua barraca e ela colocou as velas ao redor do espelho. Nisso começou a murmurar algumas coisas e conforme o aquilo avançava, o ambiente ficou pesado. Ficou frio de repente e uma das velas se apagou sozinha. Dona Rosa interrompeu o cântico e me olhou com seriedade. "O que quer que esteja aqui não quer ir embora. Vou precisar de ajuda." Ela saiu, chamou alguns colegas e quando voltaram, reiniciaram o ritual. Eu me mantive a uma distância segura, mas pude sentir uma descarga de energia intensa. Parecia que algo estava resistindo. Em um momento, Dona Rosa gritou algo em voz alta e jogou o sal negro no espelho. O que ela fez não deveria quebrá-lo, mas o vidro começou a vibrar e então estilhaçou-se. Quando tudo terminou, os pedaços de vidro estavam espalhados pelo chão. "Pronto. O bom é que não foi você quem quebrou", disse rindo. Ela recolheu os pedaços e disse que se encarregaria de descartá-los. Depois disso, me fez uma limpeza. Não sei se foi por isso, mas me senti incrivelmente leve, como se tivesse me livrado de todo o peso e preocupação que carregava. A partir daquele dia, as coisas começaram a melhorar.
Os sonhos estranhos desapareceram e minha vida voltou ao normal, aos poucos. No entanto, nunca consegui esquecer o que aconteceu. Acabei me afastando do mercado de pulgas e procurei outro emprego. Não queria mais estar perto de antiguidades ou objetos com histórias desconhecidas. Sei que muitas pessoas ainda compram coisas nesses mercados e que, de fato, há peças lindas por bons preços. Mas um aviso: se algo não parecer certo, é melhor deixar para lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu filho mais velho começou a andar durante o sono quando tinha cerca de 8 anos. Eu já tinha ouvido falar de crianças que passam por fases assim, então, a princípio, não fiquei muito preocupada. Era apenas uma daquelas coisas um pouco inquietante, claro, mas nada que me fizesse pensar demais. Sou uma pessoa que dorme leve, então nenhum dos meus filhos jamais conseguiu andar pela casa à noite sem que eu soubesse. Na verdade, foi assim que descobri o hábito do meu filho. Na maioria das noites eu acordava e o encontrava parado do lado de fora do meu quarto, balançando levemente sobre os calcanhares e mudando o peso de um pé para o outro. Seus olhos ficavam abertos, mas não enxergavam nada. Essa era a parte que sempre me assustava. Para quem já conviveu com um sonâmbulo, sabe exatamente do que estou falando. O olhar dele passava direto por mim, vazio e distante, como se estivesse focando em algo além, algo que eu não conseguia ver. Sempre foi extremamente estranho, e eu nunca me acostumei completamente a encontrá-lo assim. Às vezes ele murmurava baixinho palavras suaves e arrastadas demais para serem compreendidas. Outras vezes ele simplesmente ficava ali parado, respirando de forma lenta e constante, o que de alguma maneira tornava tudo ainda pior. Eu sempre o conduzia gentilmente de volta para a cama, sussurrando seu nome e dizendo que estava tudo bem. Ele, porém, nunca parecia se lembrar de nada pela manhã. As coisas pioraram alguns meses depois que percebi que ele era sonâmbulo. Certa noite, acordei com um som rítmico de batidas. Parecia o barulho de gotas de água pingando repetidamente em uma janela, só que não estava chovendo lá fora. O som era suave, quase baixo o suficiente para não me acordar. A princípio, pensei que fizesse parte de um sonho, algum ruído distante que meu cérebro meio adormecido interpretou errado. Mas enquanto eu estava deitada, o som continuava constante e deliberado. Não era algo esporádico, como a chuva. Acontecia em intervalos regulares e sempre no mesmo volume. Continuei ouvindo e tentando descobrir o que poderia ser. Não era a casa assentando, nem o vento lá fora. Era preciso de mais. Quando percebi que o som não ia parar, aceitei, a contragosto, que teria que lidar com isso. Sentei-me e olhei para a porta, de onde o barulho vinha. Meu marido dormia profundamente, e eu não queria incomodá-lo. Devo mencionar que eu não estava com medo, apenas curiosa. Caso contrário, provavelmente o teria acordado. De qualquer forma, levantei-me da cama para investigar. Quando entrei no corredor, vi meu filho de frente para a parede, batendo sua testa levemente contra ela em toques lentos e ritmados. Seus dedos roçavam suavemente a parede no mesmo ritmo das batidas da testa, como se estivesse tentando atravessá-la. Lembro-me de chamar seu nome, com minha voz mal passando de um sussurro. Ele não reagiu, apenas continuou pressionando a cabeça para frente, batendo de forma estranhamente metódica, como se estivesse testando algo, como se estivesse tentando atravessar. Dei um passo à frente, mas bem quando estava prestes a intervir, hesitei. Estendi a mão gentilmente e a coloquei em seu ombro, sacudindo-o apenas o suficiente para tirá-lo do transe em que estava. Ele piscou, deu um passo para trás e, como se nada tivesse acontecido, deixou que eu o levasse de volta para a cama. Ele nunca mencionou isso pela manhã. Isso aconteceu algumas vezes mais, mas para ser honesta,
Foi algo bem esporádico. Imaginei que fosse apenas outro hábito estranho de sonâmbulos. Talvez fosse uma resposta do subconsciente à parede estar ali, um senso interno de espaço que sua mente adormecida não tinha contabilizado. Eventualmente ele superou isso. O sonambulismo parou, e aquele olhar vazio no corredor se tornou apenas uma lembrança estranha que eu acabei deixando de lado. Ou pelo menos, até que meu filho mais novo começou a fazer exatamente a mesma coisa anos depois. A princípio, não dei muita importância. Crianças passam por fases e alguns comportamentos se repetem. Foi apenas muito curioso que os dois tenham começado a andar durante o sono na mesma idade. Mas, de novo, nada muito incomum. Genética é uma coisa fascinante. Com o tempo, porém, comecei a notar os pequenos detalhes, as coisas que me deixavam cada vez mais preocupada. Não era apenas o fato de ele andar dormindo, era a maneira como ele fazia isso. Ele ficava parado no corredor, mudando de um pé para o outro com seus olhos abertos, mas desfocados. Ele se movia do mesmo jeito que meu filho mais velho, com aquele ritmo lento e estranho. Era perturbador. Parecia que eu estava revivendo a memória de assistir meu filho mais velho fazer exatamente a mesma coisa anos antes. E para ajudar, ficou ainda pior. Certa noite acordei com aquele mesmo som de batidas. Eu já sabia o que encontraria antes mesmo de entrar no corredor, e estava certa. Lá estava ele, com a testa pressionada contra o exato mesmo ponto, batendo contra a parede como se tentasse atravessar algo que não estava lá. O comportamento era idêntico ao do meu filho mais velho, desde as batidas na testa até a forma como seus dedos roçavam a parede. Chamei seu nome, e nada. Toquei seu ombro e também nenhuma reação. E foi aí que me dei conta. Ele nunca tinha visto o irmão mais velho andar dormindo. Pelo menos, não que eu soubesse. O irmão dele não fazia isso há anos. Não havia razão para ele reproduzir exatamente o mesmo comportamento. Não sei porquê, mas essa constatação me deixou enjoada. Depois de insistir um pouco, finalmente consegui tirá-lo do transe. O levei de volta para a cama e o cobri, como já havia feito tantas vezes antes, tentando me convencer de que era apenas uma daquelas coisas inexplicáveis. E então, assim como o irmão, ele superou isso. Sem mais sonambulismo, sem mais batidas e sem lembranças disso. Por anos não pensei mais no assunto. Na verdade, eu o tinha esquecido completamente. Mas há um motivo para eu estar escrevendo isso agora. Meus filhos estão na faculdade e a casa está muito mais silenciosa do que estou acostumada. Para ocupar o tempo, meu marido e eu decidimos reformar. Ao retirar as placas autocolantes antigas da parede, percebemos algo por baixo. Era um espelho antigo, coberto por alguma razão. E então percebi que o espelho estava exatamente no mesmo ponto onde meus filhos batiam a cabeça. Eles nunca poderiam saber que havia um espelho ali, mas de alguma forma, eles sabiam. Joguei o espelho fora imediatamente e até hoje ainda não consigo entender o que aconteceu.